O presidente Jair Bolsonaro xingou e ameaçou o senador Randolfo Rodrigues numa conversa com outro senador, Jorge Cajuru, sobre a CPI da pandemia. Randolfo foi autor do requerimento para a instalação da comissão de inquérito. Em outro trecho da conversa que foi divulgada por Cajuru, Bolsonaro pede que a CPI investigue também governadores e prefeitos e fala sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Logo cedo, em conversa com apoiadores, o presidente comentou a divulgação da conversa dele com o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. Não é vazar, é te gravar. A gravação só com autorização judicial. Vai gravar o presidente, divulgar e outra, só para controle. Falei mais coisa naquela conversa, pode divulgar tudo da minha parte, tá? De acordo com o senador Cajuru, a ligação foi para informar Jair Bolsonaro sobre o requerimento para incluir nas investigações da CPI da Covid no Senado os atos praticados por governadores e prefeitos na gestão de recursos federais para o combate à pandemia. Na conversa, o presidente diz que o objetivo da CPI precisa ser alterado para que não investigue só o governo federal. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Tá, mas o senhor pode dizer, não é o que pensa o senador Cajuru, que quer fazer uma investigação completa. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Em outro trecho, Bolsonaro afirma que o relatório da comissão será sacana. Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, vai poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Para fazer um relatório sacana. Também pela manhã, Bolsonaro postou mensagem nas redes sociais associando a proibição de cultos ao comunismo e sugeriu que as pessoas precisam se preparar para defender a liberdade. Na chegada ao Palácio do Planalto, o vice-presidente Hamilton Mourão reforçou que a CPI da Covid precisa ser mais ampla. Quando está colocado ali, ela tem dois aspectos. Um é muito amplo, né? Ações de combate à pandemia. Então, acho que tem que envolver também estados e municípios. Em audiência na Comissão Temporária da Covid no Senado, o presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, disse que estados e municípios já têm ferramentas para promover a transparência na gestão. Achamos que isso daí seria uma cortina de fumaça também e não ter um foco naquilo que nós precisamos ter, que é o desempenho do governo federal na pandemia. Não se trata de personalizar nessa ou naquela pessoa. Na manhã desta segunda-feira, o senador Cajuru divulgou mais um trecho da conversa com Bolsonaro. Neste, o presidente cobra a participação de Cajuru na CPI e ataca o senador Randolfo Rodrigues, autor do requerimento que pediu a criação da comissão de inquérito. Mas você não participa, a canalhada lá do Randolfo Rodrigues vai participar e vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na porrada com um desse. O senador Randolfo Rodrigues reagiu. A única briga que temos que estar preocupados a esta altura é por vacina no braço e comida no prato dos brasileiros. As milhares de vítimas desta pandemia exigem isso de nós. Não interessa ficar envolvido em briga de rua. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu instalar a CPI da Covid nesta terça-feira. Depois de lido o requerimento, serão escolhidos os 18 integrantes. Em outra frente, senadores que apoiam o governo já conseguiram assinaturas suficientes para a abertura de uma outra comissão para investigar tanto o governo federal como a atuação de estados e municípios no combate à pandemia. A criação da CPI foi uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Como a decisão foi monocrática, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, marcou para quarta-feira o julgamento em plenário da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ainda na conversa divulgada por Cajuru, o presidente Bolsonaro pressionou o senador a fazer pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. A gente tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que
peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment da E o que eu fiz? Em entrevista à TV Serra Dourada, o senador Jorge Cajuru negou que a divulgação do áudio da conversa tenha sido combinada. Eu decidi colocar a conversa porque, para mim, ela seria importante para preservar o presidente da República, mas, antes de mais nada, para chamar a atenção dele, que foi o que eu fiz, dizer: presidente, o senhor não está sendo justo comigo. O senhor está colocando todo mundo na mesma vala. Separa o joio do trigo, presidente. Eu deixei claro para o Senado, nos anais do Senado, em transmissão ao vivo, e eu tenho aqui a gravação, que eu conversaria com todo mundo da política com uma condição: no telefone. Eu gravaria a conversa. No começo da noite, o senador Flávio Bolsonaro protocolou um pedido de abertura de um procedimento disciplinar contra Jorge Cajuru no Conselho de Ética do Senado. Flávio Bolsonaro sustenta que o colega de parlamento teve postura imoral, não só por gravar uma conversa particular com o presidente da República, mas também por dar publicidade ao diálogo sem o consentimento ou autorização de Jair Bolsonaro.